São 10 horas e 45 minutos, estamos de volta no auditório do GCN, na sabatina com o candidato a governador Raimundo Senna, do PCO. Você pode participar. No último bloco teremos as perguntas enviadas pelos internautas. Acesse aí na internet, é gcn.net.br, tem o link com a participação dos ouvintes, internautas. Quem estiver nos acompanhando, pode ficar à vontade, mandar as suas questões por lá. Nesse bloco a gente começa com Edson Arantes. Raimundo, no bloco anterior o senhor nos disse que a campanha do senhor é uma oportunidade para chamar a classe operária para a luta. As pesquisas de intenção de voto apontam que o senhor tem 1% da preferência do eleitorado. Por qual motivo, de repente, os trabalhadores não estão encampando a sua luta? Bom, seria dois motivos principais. Primeiro, pelo espaço que nós temos para expor nossas ideias, as ideias do partido, a política do partido, que não abrange toda a população. E depois, porque um partido como o nosso, ele cresce no momento em que há uma recessão na economia forte e que o trabalhador sinta realmente no bolso o aperto. Aí ele começa a se mobilizar. A gente pode ver que nas últimas décadas não teve nenhuma grande greve, uma greve significativa. Isso se dá porque os governos eles vêm conseguindo fazer paliativos, onde o trabalhador vem segurando e se mantendo razoavelmente, né? Então isso dificulta um pouco para o trabalhador se organizar e se mobilizar. A nossa posição, enquanto partido operário, revolucionário, é continuar esclarecendo a população de que há essa necessidade e só as soluções reais virão quando a população trabalhadora se movimentar organizadamente e impulsionar as mudanças. Raimundo, o senhor falou de novo em revolução. Eu queria entender melhor, quando o senhor fala em revolução, do que exatamente nós estamos falando? Que tipo de revolução é essa que o PCO prega? Nós, quando falamos em classe operária, tem a classe dominante, a classe exploradora, a gente fala abertamente, que são a minoria que detém os meios de produção e o capital, de modo geral, e usa isso inclusive para pressionar os governos para tirar cada vez mais do trabalhador, a fim de manter os seus privilégios e seus lucros, né? Estamos falando da classe dominante e da classe operária, que é a classe que produz todas as riquezas e que a essa classe, a nós trabalhadores, é permitido o mínimo para sobreviver e continuar trabalhando para produzir lucros, né? A gente fala de a população operária usufruir daquilo que ela produz. Isso implica em diminuir o lucro dos patrões ou até mesmo de acabar com o patrão, que os trabalhadores assumam as fábricas e coordenem, como já aconteceu em algumas fábricas aqui mesmo no Brasil, Isso não vai se dar pedindo com licença, por favor. Vai ser feito através da força, infelizmente. A menos que a classe dominante recue sem reação e permita essas mudanças sem maior dificuldade. Candidato, no próprio programa de governo que o senhor registrou na Justiça Eleitoral, o senhor cita mudanças estruturais. Na prática, de forma prática, no dia a dia, o que seria isso? Como que o senhor implantaria essas mudanças estruturais? Não seria o Raimundo que implantaria, mas sim, como não vou cansar de repetir, a classe trabalhadora organizada. Não existe super-herói para assumir hoje o governo e promover as mudanças que nós propomos. Por exemplo... Então, qual que é o papel de quem assume o governo? Alguém vai assumir o governo e ele não é super-herói. Qual que é o papel dessa pessoa que assumir o governo? Permitir ou chamar a população organizada através de conselhos, sindicatos, e ela, organizada, administrar junto com aquele representante que eles escolheram. E o senhor fala em acabar com as privatizações e estatizar as empresas. Como funcionaria isso? Bom, detalhes nesse momento não iria te passar. Mas simplesmente as empresas que foram privatizadas, que pertencem à nação, né? Podemos citar aí a Vale do Rio Doce, né? Repatriar, voltar de novo para o Estado e colocá-la a serviço dos interesses da população e não dos lucros dos capitalistas. Raimundo, eu vou voltar um pouco no tema anterior. Eu queria saber o que o senhor pensa,
sobre os regimes comunistas no mundo que não deram certo ou que estão em vias de serem revistos, como é o caso, por exemplo, da economia da China, da Rússia, entre outros. Regime comunista, de fato, ainda não foi concretizado em nenhum lugar. E por que o senhor acha que eles não foram concretizados em nenhum lugar? Porque foram países pobres, pequenos, com riquezas limitadas e depois, imediatamente... Países pobres e pequenos, a China e a Rússia? Sofrem uma desigualdade social muito grande, sofrem um boicote de demais países, principalmente dos que são contra um regime socialista ou comunista, e se vê isolado. O comunismo, o socialismo, porque nós pregamos o socialismo para depois chegar no comunismo, não acontecerá em um só país. Isso é impossível de acontecer. Você acredita que isso no Brasil seja possível no mundo que vivemos hoje? O senhor não acha que é um retrocesso você voltar a esse regime que já se mostrou ineficiente nos países onde ele tentou ser aplicado? Não é retrocesso quando as riquezas produzidas vão ser colocadas ao bem-estar da humanidade e não a serviço de uma minoria. Mas mesmo nesses países que tiveram ou tentaram implantar o comunismo, que é o ideal de vocês, não havia uma distribuição de renda como vocês dizem que deve ser o ideal. A gente sabe que em países comunistas a classe que fica no controle do governo é muito mais beneficiada do que a classe trabalhadora efetivamente. Se pegar a China, a diferença de renda entre a classe dominante e os trabalhadores é enorme. Na Rússia não é diferente. O que o senhor pensa sobre isso? É por isso que nós precisamos implantar realmente um socialismo de fato, né? Onde seja efetivamente feito essas mudanças que não ocorreram nos países que tentaram implantar o regime, que não conseguiram concretizar. Mas ela acabou de perguntar para o senhor como é que o senhor vai fazer para fazer as privatizações. O senhor disse que ainda não tem solução. Não é uma coisa. Como é que o eleitor, ou o brasileiro, ou o trabalhador que vocês pretendem chamar para a luta, pode acreditar numa proposta se vocês não dizem nem para ele como é que vão ser feitas as coisas? Olha, se fosse tudo pronto como uma receita de bolo, que a gente vai pegando e aplicando, seria muito fácil, né? As mudanças têm resistências, têm momentos mais difíceis para ser superados, mas uma coisa a gente sabe, é necessário que seja feita essa mudança. Mas alguém que sai numa eleição e pede voto, não deveria estar preparado? Não deveria ter essas respostas para quem? Só para concluir o meu raciocínio aqui, da redistribuição das riquezas produzidas pela classe trabalhadora, que ela tenha o direito de usufruir daquilo que ela produz. Isso a gente não abre mão, é necessário. Francisco, em entrevistas que o senhor já concedeu durante a campanha, o senhor disse que a situação da saúde no estado de São Paulo é catastrófica. Qual que é a proposta do senhor para resolver os problemas? A proposta é o governo tem que parar de repassar recursos públicos para a iniciativa privada, né? Tem que colocar o sistema de saúde completamente sob o controle do Estado e também gerenciado por trabalhadores da saúde e de outras áreas organizados, colocando os recursos à disposição, direcionando-os para onde realmente precisa, que é o atendimento da população como um todo, para o bem-estar da população. E o senhor acredita que os trabalhadores estarão preparados para esse desafio? De onde viriam os recursos para a manutenção dessa máquina que nós sabemos que ela demanda um alto custo? Se a gente for analisar o montante de recursos que são desviados através de uma série de mecanismos usados pelo governo, favorecendo as iniciativas privadas, só aí já daria um salto de qualidade de investimento em todas as áreas, não só em saúde, mas em educação, transporte público, enfim. E se a classe mais interessada no bom funcionamento não faria essa mudança, segundo a sua dúvida, quem faria? A classe que não tem interesse, que nem usa o sistema? Não seria por ela. Candidato, dados de entidades médicas mostram que faltam pelo menos 60 mil funcionários na área da saúde. O senhor fala em novos hospitais, em estatizar outros hospitais, e isso aumentaria a necessidade de contratações. Como resolver esse problema, tendo em vista o teto de gastos com a folha de pagamento do Estado? Bem, a questão dos recursos, várias fontes de recursos poderão ser acionadas para dar prioridade àquilo que realmente interessa à classe trabalhadora, ao usuário do sistema de saúde como um todo. A folha de pagamento,
Não é o problema. Inclusive, a gente propõe aumento do salário mínimo, aumento do piso dos funcionários, né? Que sejam melhores valorizados. E de onde sai o dinheiro? Dos cofres públicos. Candidato, o senhor tem alguma proposta para reduzir a violência no trânsito? Caso o senhor seja eleito governador do estado, qual que será a medida que o senhor tomará? Bom, vou repetir que a gente não tem ilusão nenhuma de que a gente vai se eleger, mas a solução para a violência no trânsito se dá em investimento sério em transporte público de massas, para que o cidadão tenha menos necessidade de usar o carro individual, congestionando o trânsito, como acontece atualmente nos grandes centros, causando um estresse terrível. E isso gera um desequilíbrio, até emocional nas pessoas. Essa seria a primeira medida. Sem isso aí, não adianta inventar a história, contar a lorota, né? Um minuto. Vamos fazer mais perguntas? Vamos para o intervalo, então, porque senão não dá tempo do candidato responder. A gente vai para o intervalo e já voltamos com o terceiro bloco da sabatina com Raimundo Sena, do PCO. Ele é candidato a governador no estado de São Paulo. Não sai daí, envie sua pergunta. É política@gcn.net.br. O GCN está na cobertura das eleições 2014.